Bom, vamos trazer agora o nosso convidado aqui no Pre-Market, que é o Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores. Oi, Antônio, seja bem-vindo. Bom dia para você. Olá, Daniel. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. O pessoal aqui do Switcher, vou pedir para colocar o meu áudio aqui, que eu não ouvi o Antônio. Agora sim. Antônio, eu queria começar falando que a manhã de ontem, né, ela começou com uma forte queda para os ativos brasileiros, com a repercussão do resultado das eleições. O Ibovespa Futuro chegou a recuar mais de 3% nos primeiros negócios. Queria saber o que o gráfico mostra para o Ibovespa e também para o dólar no dia de hoje. O que você observa? Perfeito. Oi. Então eu vou compartilhar a minha tela, vou mostrar para vocês o gráfico para a gente ter um pouco mais de contexto na nossa análise. Só um minuto, por favor. Legal. Muito bem. Acho que vocês já conseguem ver a minha tela. Esse é o Ibovespa. Né? Então a gente teve ontem uma abertura negativa, né, do Ibovespa, que recuou, trazendo uma alta volatilidade. A gente já esperava um pouco a volatilidade no dia de ontem, quem fosse eleito, né? Porque existem opiniões aí para ambos os lados, mas a gente tem o Ibov agora, e vocês conseguem ver aqui na minha tela, uma linha de tendência de baixa, que é essa linha azul aqui, ó, que é uma importante resistência de longo prazo no Ibov, né? E se a gente olhar, a gente vê que ontem nessa linha, né? Então, que é um importante divisor de águas aí na casa dos 116 mil pontos, que, puxa, ele rompendo essa região dos 116 mil pontos, o Ibov ganha, assim, tendência de alta no longo prazo e vai buscar essas próximas resistências aqui na casa dos 120, 123 e, eventualmente, os 126 mil pontos com bastante facilidade. Legal. No caso do dólar, né, vamos lá para o dólar futuro, né, que a gente vê a alta volatilidade dele. Bem, o dólar futuro, ele estava preso dentro de um triângulo simétrico, que é essa figura aqui, que a gente vê, né, entre essas duas linhas, né, que no caso vai ficar marcada pelas linhas verdes. O triângulo simétrico, ele tem uma particularidade, né? Enquanto os preços estão dentro desse triângulo, a gente não tem uma tendência definida. E isso a gente consegue claramente ver pela média móvel de 20 períodos, ó, que ela estava flat, né? Ela estava praticamente reta, com os preços costurando em volta dela. Então isso mostra incerteza no mercado. Bem, ontem ele tinha aberto aqui nessa resistência do 5,432, né, que vocês conseguem ver essa linha pontilhada, que era uma resistência muito importante, e ele eventualmente rompeu essa figura no dia de ontem. Então, a perda dessa mínima, né, hoje, aqui na região do 5,183, que foi exatamente onde ele abriu agora e rejeitou, né, o dólar trabalhando abaixo do 5,183 é venda. Ele deve vir aqui buscar esse primeiro suporte no 5,119. Rompendo isso, Daniel, a gente tem uma tendência de baixa também no longo prazo no dólar para vir buscar aqui a mítica região dos R$5. Então, se a gente vê agora, por exemplo, né, ele já abriu aqui faz 5 minutos, olha, o gráfico de 5 minutos, né, apesar de ele estar rejeitando essa região, né, que a gente falou aqui no 5,80, ele tem também uma resistência aqui no 5,240. Então, enfim, ele deve muito provavelmente testar essa resistência, né, do 5,240. Não conseguindo trabalhar acima dessa região, a gente sim deve ter aí um movimento de queda na continuação do dia de ontem para o dólar, tá? Perfeito, legal. Ô Antônio, queria trazer aqui, vou até pedir para o pessoal mostrar aqui o meu telão, que ontem a gente viu aí uma queda acentuada de Petrobras, né? Petri 4 aqui, tivemos aí uma queda de 8,47%, olha só o gráfico como ficou. Queria saber qual que é a sua análise em relação à Petri 4 e o que você vê no gráfico aí. Muito bem. A Petrobras ela tem uma situação interessante e conflitante, né? Porque ela caiu por causa da eleição, né?
da preocupação dos investidores com o novo governo, mas a gente tem o petróleo em uma tendência de alta lá fora, né? Inclusive, a gente tem aí perto a OPEP chegando quase no pico de produção, o que deve impactar ainda mais o preço do petróleo a níveis mais altos. Então, a situação da Petro ela é muito delicada, porque esse gap de ontem trouxe ela para essa região de suporte, né, de médio prazo, que a gente vê aqui na região dos 28,50. Né? Então, a gente vê que existe essa região, ele teve esse gap, mas existe também esse suporte. Se os preços fecharem esse gap, acima da região aqui do R$ 32,00 é compra, né? Porque aí a gente tem o que a gente chama meio que ilha de reversão, né? Onde ele faz um gap para baixo, não consegue se manter e ele fecha este gap que ele tinha. Então, nessa situação, acima dos R$ 32,00, a gente tem uma situação de compra buscando esse topo aqui na região dos 38. Por outro lado, caso esse gap se mantenha no dia de hoje, né, e a gente veja um eventual rompimento desse 28,50, por exemplo, se o dia de hoje feche dessa maneira, a gente tem claramente uma situação de queda e uma tendência de baixa no curto prazo que deve buscar a média de 200 prazos aqui na região do 25,80. Boa, muito bom. E a gente agora eu vou pedir aqui os pedidos, né? Vou passar para você os pedidos aqui do pessoal do chat. O Yuri Cordeiro já pediu aqui Mills 3, pediu Mills, locação, serviços e logística. Muito bem. Bem, amigos, vamos começar no gráfico semanal, porque é muito importante a gente ver os nossos referenciais históricos, né, de suportes, resistências e máximas. Bem, claramente a gente vê que existe uma tendência de alta, né, é muito visual, né, essa última puxada aqui no preço. A gente tem, né, então, aqui no gráfico semanal, olha, o rompimento dessa região de resistência aqui do 10, né, que foi o último rompimento, e um eventual movimento de alta também no dia de hoje. O gráfico diário, ele traz para a gente uma clássica figura, Daniel, de continuação de tendência, chamada bandeira de alta. Olha aqui, ó, é essa figura aqui. Então, confirmando-se o rompimento da máxima de ontem, é uma situação de compra. Tá? Então, a gente tem essa bandeira, né, rompida, olha lá, né, mantendo-se esse rompimento no dia de hoje, é compra aqui na região dos R$13,00 e ele deve projetar essa última máxima aqui como alvo dessa operação. Né? Então a gente tem aqui compra, né, aqui nos 13,50 mais ou menos, projetando um alvo, ó, dos 17,25. Tá? Então que aí dá uma boa probabilidade de ganho de 28% de alta. Então, sim, confirmando-se esse movimento de alta no dia de hoje, é compra buscando alvo aqui nos R$17,00. Legal. O outro pedido aqui é do Charles Correia. O Charles está pedindo aqui BR Partners para você. BR Partners, como é que é? Perdão? É BRBI 11. BRBI 11, isso, BR Partners, perdão. Muito bem, a BR Partners a gente vê, bem, gráfico semanal, né, a gente começa vendo que ela tinha uma tendência de baixa, né, e agora ela entrou numa situação de lateralização, né, que a gente consegue ver nessa região aqui, ó. Tá? Então o gráfico diário ele vai mostrar exatamente isso para a gente, ó, que a média de 200 ela termina meio que por ser a nossa resistência aí. Até vou pintar essa região de resistência aqui do 15,56 e tem esse suporte mais ou menos aqui no 13,50. Tá? Então ele está lateralizado e nesse momento exatamente quase no meio dessa região de lateralização. Então, essa aqui é aquela clássica história. Quem está comprado, tudo bem. Lembrando que o stop tem que estar abaixo dessa mínima. Para quem quer entrar, ainda não é o momento, porque, puxa, ele está no meio do movimento e a relação risco-retorno não é muito boa. Puxa, já estou comprado. Qual o alvo dessa operação? A região do 15,50. Agora, muito bom ficar de olho, porque o eventual rompimento dessa região do 15,56 e um pullback nela, aí sim abre uma compra
com, uma excelente possibilidade de uma nova tendência de alta que possa nascer eventualmente no papel. Mas nesse momento ele está lateralizado entre a região do 13,50 e o 15,50. Tem outro pedido aqui que é do Bruno. Ele está pedindo para você o banco BMG. BMG? Qual que é o banco BMG mesmo? É BMGB4. É BMG. Isso. É que essa sopa de letrinhas às vezes encorta um pouco. Não dá para decorar, não dá. É tanta coisa que a gente tem que é muito complicado. Antigamente era mais fácil, era só Paranapanema e Petrobras. Muito bem. Agora a gente tem, né, no gráfico semanal, a gente vê que o papel ele tinha uma tendência de baixa, né, que a gente até consegue pintar uma LTB, que foi rompida. Né? Então ele rompeu essa LTB, fez uma correção e parou aqui na média móvel de 20 períodos. No longo prazo é um sinal muito bom. Né? No gráfico diário, a gente vê este movimento de alta, né, que foi essa última, o rompimento da LTB, que inclusive ele foi com um gap aqui no gráfico diário, e agora a gente tem as médias, né, no gráfico diário, tanto de 200 quanto de 20 períodos, atuando como resistência. Então, é bom ficar de olho, acima do 2,56 é compra, né, com o primeiro alvo aqui no 2,95, puxa, uma boa probabilidade de ganho, mas a gente tem essa resistência aqui no 2,56. Então, uma compra num fechamento de hoje, por exemplo, assim, ó, seria uma excelente oportunidade de compra com o primeiro alvo imediato aqui no 2,95. Boa! O Ari Posto, ele está pedindo aqui Tecno. Ele não especificou, eu não conheço esse Tecno. Conhece aí? Deve ser Tecnosolo, né? TCNO4. Eventualmente deve ser essa aqui, que teve um forte movimento de queda ontem. Muito bem. Olha, para quem consegue trabalhar vendido, sim, é uma boa possibilidade, porque a gente via o papel acumulado, né, nessa região de suporte aqui, e eventualmente ele foi rompido no dia de ontem. Vou fazer para o gráfico diário, né, a gente consegue dar nome aos bois aqui. O suporte aqui que a gente tinha na região dos 96 centavos foi rompido consistentemente ontem. Então, puxa, quem conseguir trabalhar vendido no papel, essa é a indicação. Caso tenha comprado, o stop é o melhor amigo do trader nesse caso, porque o que acontece às vezes é que o pessoal trabalha comprado, né? Puxa, estava acumulado no fundo, vai na região de suporte, né, vamos comprar porque tem potencial de subida. Agora, se não subiu, né, a outra possibilidade é real, né? Tudo que não sobe cai. Nesse caso, se tiver comprado, é stop rapidinho. Mas, se quiser vender, é uma boa possibilidade. Boa. O Caio Zanetti, ele tá pedindo aqui MYPK3, que é a IOSP Maxion, né? Muito bem. Bem, a IOSP ela trabalhando, né, enroscadinha aqui na média de 200, mas já praticamente vencendo essa região da média de 200. A gente vê que ela tinha esse traçado de queda, perdeu esse traçado de queda, fez uma acumulação no fundo e, puxa, conseguiu romper essa acumulação e eventualmente um pullback. Então, sim, é uma situação muito boa de compra, né? Para quem está comprado ou quiser comprar, o stop é aqui abaixo do 13,40, né? Abaixo dessa última mínima. Primeiro alvo imediato aqui no 16,35, né? E posteriormente 17,50. Então, é uma operação que ela tem uma boa relação risco-retorno, né? Se a gente comprar acima dessa máxima, né? A gente tem isto daqui, eventualmente, de risco para um primeiro retorno desse tamanho. Então, visualmente é uma relação um pouco positiva, não é de 2 para 1, mas é uma relação positiva. Agora, nesse caso aqui, no 17,40, ela se torna uma relação de 2 para 1, que a gente chama uma relação risco-retorno muito, muito interessante. Então, sim, é um papel que vale a pena ficar de olho. Boa. O Rações Estelos aqui já fez um pedido para a gente, vou até mostrar aqui no nosso telão. Magazine Luiza, que ontem teve aí uma alta de 2,05%, tá aqui o gráfico na tela, fechou aí vem aí
num ritmo positivo nesses últimos dias, Antônio? Muito bem. Todo o varejo, ele fechou bem ontem, né? Enfim, apoiado pelo resultado eleitoral, já que a expectativa é de que sempre um governo petista, ele é pró-consumo, né? Então todo mundo é bem positivo nesses setores. A gente começa mostrando a história da Magazine Luiza, né? Ela vinha de uma tendência de queda muito acentuada. Depois a gente teve a alteração dessa tendência, né? Ela vinha para baixo, e agora ela vem numa tendência de alta, fazendo pullback aqui na média de 20 períodos no gráfico semanal. Então, enfim, no gráfico semanal, sim, ela está com um bom desenho de alta. Vamos ver no gráfico diário para a gente encontrar se existe oportunidade de alguma entrada nesse momento. Bem, ela está lateralizada, né? A gente consegue ver ela acumulada aqui dentro desse retângulo. Retângulos como esse aqui, Daniel, eles são padrões de continuação de tendência. Tá? Então, assim, é um sinal muito positivo para a Magazine Luiza. Mas aonde acontece a entrada numa situação dessa? Apenas acima da resistência. Né? Então, a gente tem que pintar essa resistência. A gente pode falar que essa região aqui dos 5,40. Né? Então, acima dos 5,40, com certeza é compra, porque ele vai vencer essa acumulação aqui deste retângulo, que é um padrão de continuação de tendência de alta. Ainda é cedo, puxa, será que eu compro agora? Não, porque a gente vê a média de 200 e a de 20 nesse momento funcionando como resistência, então agora ainda é muito cedo, mas sim, acima dos 5,40, puxa, compra forte no papel. Boa. O Cláudio tá aqui no nosso chat do nosso portal, bmcnews.com.br, tá pedindo IRB, porque ele falou assim, olha, IRB, por favor, tô atolado nessa ação. Muito bem. Olha, esse foi um papel que eu operei muito no passado, né, alguns anos atrás. Mas depois de toda essa reviravolta no papel, enfim, é muito arriscado a gente entrar nesse momento. Volto no gráfico semanal para a gente entender um pouco qual a tendência. Puxa, tendência de queda. Né? A gente ainda não tem no gráfico semanal nenhuma alteração no traçado de queda. Né? A gente vê que essa foi a última máxima e essa foi a última mínima. Né? Aonde que a gente pode eventualmente buscar uma compra? A partir do momento que ele fizer uma mínima mais alta do que a mínima anterior. Né? No momento, não. A gente não tem essa situação. Então, no gráfico semanal, não tem compra ainda. No gráfico diário, também segue-se essa mesma figura. Olha lá, como ele vem fazendo mínimas sucessivamente menores. Tá vendo? Né? O que é característico de uma tendência de queda, inclusive apoiado como resistência pela média móvel de 20 períodos, que vem indicando ainda uma situação vendedora. Então, não, a gente ainda não tem compra. Eventualmente, quando ele, até no gráfico diário mesmo, ele perder esse traçado e fizer uma mínima eventualmente maior do que a última mínima, aí sim a gente já pode ter uma boa reversão em caminho, até porque se eu pintar uma linha de tendência, né, aqui assim, ainda é muito cedo para a gente falar que existe uma reversão. Acima dessa linha de tendência, e ele perdendo essa condição, porque se a gente olhar aqui, né, Daniel, a gente tem máxima, mínima, aí ele fez essa última subida aqui. Puxa, provavelmente com essa figura, ele deve fazer uma mínima eventualmente maior, como ele fez no passado, né, como ele vem fazendo no passado. Então, por enquanto, é muito cedo para a gente falar numa compra, mas sim, é um papel que vem em mínimas históricas, 85 centavos, puxa, né, quando a gente gosta, né, de penny stocks, assim, porque, né, centavos, qualquer centavo, né, representa percentualmente um alto retorno. Então, caso exista uma reversão, ele faça, mais uma vez, uma mínima maior do que a última mínima anterior, é uma boa oportunidade já para pelo menos um primeiro scalping. Legal. O Zé do Loss está pedindo duas aqui, mas vamos atender uma por vez, tá, Zé do Loss? Ele está pedindo aqui Banco do Brasil. BBAS3, muito bem, um dos destaques de baixa do dia de ontem, né? Também mais uma vez apoiado.
apoiado pelo resultado eleitoral, mas ela é muito parecida com a Petrobras. A gente vê que a vela, inclusive, é até parecida com a Petrobras. Ele teve um gap e deixou essa estrela, né? Essa figura, pessoal, quando a gente fala de estrela, ele parece um doji gordinho, né? Porque isso aqui é um doji, quando ele abre e fecha no mesmo lugar, quando ele fica um pouco maior, como essa outra aqui, a gente chama de estrela. Ó. Isso é uma estrela, e o dia de ontem ele teve uma estrela também, né? As estrelas, elas muitas vezes elas gostam de funcionar como um padrão de reversão. Então, pode significar o fim desse movimento de alta, né, de baixa, perdão, até porque a gente está muito perto da média móvel de 200 aqui no 35. Então, para entrar ainda cedo, a gente tem que ver a anulação, a anulação, né, desse último movimento de queda. Então, a entrada seria aqui acima dos 39,80, né, de compra. Para quem está comprado, o stop abaixo da média móvel de 200 é bastante prudente nesse momento. Mas acima dos 39,80, sim, existe alta probabilidade de ele vir buscar essa máxima nos R$45, já que a gente vê também que o papel vem meio lateralizado, né? A gente até consegue meio que pintar um retângulo nessa regiãozinha, assim, né? É por isso que eu falo dessa estrela, porque ele pode voltar para dentro dessa figura no dia de hoje, né, e eventualmente buscar essa máxima aqui nos 43,50, 44, R$45. O Danilo Cruz está fazendo um pedido para você. Aqui ele está pedindo para você olhar Melius. Melius Cash 3. Muito bem. Cash 3, acho que vocês já conseguem ver uma linha de tendência que eu tenho pintado aqui, né? Uma linha de tendência de baixa. Ele está exatamente nessa linha agora. Até vou, né, reforço a figura aqui para vocês. Olha lá, né? Ele está bem nessa figura agora, então é muito cedo para a gente comprar ainda. Puxa, mas já começa a chamar a atenção, porque um rompimento, né, um fechamento no dia de hoje acima dessa linha de tendência é muito bom, né? Caso a gente tenha hoje, por exemplo, um fechamento assim, ó, né, compras são indicadas porque a gente vai buscar o primeiro alvo aqui na média de 200 de 1,75, que dá uma boa probabilidade de ganho. Então é bom ficar de olho, porque a gente tem alguns papéis que, né, estão meio que na boca do forno para potencialmente engatilhar uma compra no dia de hoje com um bom potencial de ganho. Lembrando que amanhã é feriado, né? Então a gente vai ter aí amanhã o anúncio de juros dos Estados Unidos também. Sexta-feira é payroll, então é uma semana bastante atípica que a gente tem. Apesar de todas essas sinalizações, a gente tem que ter cuidado, porque um pouco de volatilidade ainda é esperado para essa semana. Com certeza. O Rafael Perez, ele está pedindo aqui para você olhar a Vale. Vale. Muito bem. A Vale, coloca no gráfico semanal, para a gente ter um pouco mais de contexto, né? Eu vou fazer o último traçado dela, né, para que vocês vejam o que ela fez, né? Olha, é um papel que ele ainda tem no gráfico semanal, tá, um rabisco de queda, né? Ele não tem ainda uma reversão dessa tendência de baixa desenhado, né? Tanto que a gente vê que ele vem fazendo, ó, no gráfico semanal, máximas cada vez menores. Bom, então, apesar de ele ter, né, um suporte funcionando aqui nessa região dos 61 e 60, mais ou menos, a gente ainda tem uma situação de queda que pode levar ao rompimento desse suporte para que os preços venham buscar a média móvel de 200 aqui no 58,40. Esta é a figura semanal. Então, tenham ela em mente para a gente chegar no gráfico diário, né? Então, o gráfico diário, a gente vê bem essa história, né? A gente vê que a última máxima, aonde que ela aconteceu? Aqui na média móvel de 200 períodos. Então, olhem a configuração. A gente tem média móvel de 200 períodos aqui, a gente tem média de 20 períodos aqui e o preço aqui nesse momento. É uma configuração de venda, é uma configuração de baixa. A gente ainda não tem aqui situação, né, no médio e longo prazo de alta, não. Parece que os preços eles vêm, né, a caminho de testar o último suporte,
aqui nessa região dos 63 e eventualmente dos 57 ali na média móvel de 200 períodos no gráfico semanal. Tá? Então, para quem ainda pensa em comprar, não, ainda é muito cedo, porque a gente tem uma situação vendedora ainda. E o Vale Fora aqui, ele faz uma pergunta para você. Como é que fica a Taurus? Não sei o que fazer com ela agora. Muito bem, olha, fundamentalmente falando, é uma situação de venda. Nem de gráfico, enfim, a gente teve até ontem, surpreendentemente, um dia de alta, né, na Taurus, depois do gap, mas fundamentalmente eu não vejo uma situação boa. Tecnicamente a gente também não vê muita coisa, né? Olha lá que né, na análise técnica, mais uma vez, a gente tem uma situação de baixa, ela vem fazendo mínimas cada vez menores, né? Depende para vocês, ó, uma mínima aqui, outra aqui e outra aqui. A gente tem uma situação de venda, né, nesse papel. Inclusive tem até um LTB aí, ó, né, que é uma linha de tendência de baixa. Então ela continua vendida, lógico, acima dessa LTB é compra, né, pessoal? Mas por enquanto ainda é muito cedo. Fundamentalmente falando, a gente tem uma expectativa ruim, né, e tecnicamente também não é muito boa. Então, se você está comprado nesse papel, muito cuidado, porque ele está numa situação de baixa e deve ter muita pressão vendedora aí nas próximas semanas. Pois é, vamos ficar de olho aí. Ficar de olho aí o Vale For. O Leonard está pedindo aqui Bradespar. Brap 4. Muito bem. A Bradespar, ela... Trago o gráfico semanal para a gente também ver um pouco mais de contexto nela. Isso, pessoal, é uma coisa muito interessante, né? Sempre que vocês fazem uma análise, entender o big picture, entender todo o contexto, né? Que é o que a gente ensina na escola de fazer análise das 3 telas, que é para entender todo o contexto, e aí a gente vai dando um pouco mais de zoom, né? Para entender o que acontece. A gente vê que ela tem uma situação de baixa. Deixa eu pintar melhor essa linha aqui. Ela tem uma LTB, né, aqui mais ou menos nesse momento, mas ela também tem uma LTA, olha lá. Né? Então, isso é o que confunde muita gente, né? Quando, puxa, os preços eles vêm fazendo máximas menores, só que também não vêm fazendo mínimas menores, tá? Isso aqui é um triângulo simétrico. Que acho que eu já mostrei para vocês, que a gente tinha um no dólar futuro, né, no começo do nosso bate-papo. Qual que é a característica principal de um triângulo simétrico, pessoal? É que enquanto os preços estão dentro desse triângulo, a gente tem uma incerteza. Não há uma tendência definida. É por isso que a gente vê até a média móvel de 20 períodos, ó, nesse momento flat, tá vendo? Que é uma outra indicativa de que não existe tendência no mercado. Muito bem. Com isso dito, a gente vem no gráfico diário e agora sim a gente consegue ter um pouco mais de contexto do que está acontecendo. Puxa, é um triângulo simétrico, né? E os preços estão exatamente no meio de um triângulo simétrico. Tá? O que é o bom de um triângulo simétrico? É a gente operar o rompimento dele. Então, neste caso, né, na Brap 4, não existe indicação nenhuma, nem de compra nem de venda, e sim esperar ver o que ele faz nesses suportes e nessas resistências. Tá? Então, puxa, ele subiu, bateu nessa resistência, ela funciona, começa a cair, é venda, até o próximo suporte. Bateu no suporte e não rompeu, é compra. Né? Agora, se sobe e faz um rompimento, e rompe inclusive a média móvel de 200 períodos e faz um pullback, excelente probabilidade de operar a favor dessa nova tendência. Então, qual a tendência que vai existir aqui? Não sei. Apenas no rompimento de uma desses dois referenciais, tanto desse LTB quanto dessa LTA, a gente tem uma nova tendência e é aonde vocês devem se posicionar pós-rompimento. Para encerrar, o Vitinho está pedindo aqui, porque ele falou que nunca me pediu nada, então ele está pedindo o BBDC3, está pedindo o Bradesco. Muito bem, a 3 ainda, né? Então vamos lá. BBDC3, Bradesco. De novo, a gente faz o nosso contexto semanal. Muito bem. A gente tem ele parado, né, dentro de uma
uma região de acumulação muito grande aqui, né, que, puxa, vem há mais de um ano nessa acumulação. A gente vê que ele começou aqui em setembro do ano passado. Esse ano, né, alguns meses atrás, acho que mês passado, ele até ensaiou o rompimento dessa região, mas a média móvel de 200, olha lá, foi suficiente para segurar o preço nessa última puxada, tá? Então eu vou marcar essa resistência aqui no gráfico semanal para a gente chegar no gráfico diário. Inclusive, essa daqui também, que ela é muito importante para a gente entender o gráfico diário. Muito bem. Olha lá no gráfico diário. No gráfico diário, a gente tem, então, aquela resistência importante aqui no 16,95, muito próximo ao preço, né? A gente vê que existe também existia, né, uma outra acumulação aqui, né, onde ele fez um falso rompimento, que foi aquele falso rompimento que a gente viu, e ele começou a fazer mínimas sucessivamente menores, tá? Máximas e mínimas, né, sucessivamente menores, o que é uma situação vendedora neste caso, tá bom? Então, o que a gente tem nesse momento? Puxa, um forte dia de alta, né, ontem, o que é muito animador para quem se aproveitou né, para comprar aqui nesse suporte da média móvel de 200 períodos, mas é cedo para falar em uma alta de longo prazo. Longo prazo, a gente tem uma boa entrada somente acima desse 16,95, eventualmente do 17,72. Se você for um cara conservador e falar, puxa, não, eu só quero operar com certeza, tem que esperar ele romper esse 17,72 e eventualmente fazer um pullback nele. Aí sim é uma excelente ponto de compra, porque nessa situação a gente vai ter o rompimento dessa acumulação, né, que a gente vê desde setembro do ano passado. Então, a gente não pode esquecer que esse papel no longo prazo ele está lateralizado, e essa região aqui do 16,95 é uma resistência do último ano, tá? Desde setembro do ano passado. Então, entrar nesse momento é muito arriscado, mas uma vez vencido essa região dos 16,95 e eventualmente da máxima que ele fez, né, no mês passado aqui no 17,72, aí sim a figura muda e a gente tem uma tendência de alta no longo prazo, que é, puxa, a indicação de onde vocês devem se posicionar se vocês gostarem do papel. Antônio, queria agradecer você e o Peter Santana só está fazendo uma pergunta para você, ele queria saber qual que é o nome da ferramenta de desenho, porque ele falou que ele adorou. Essa ferramenta chama Screen Marker, se eu não estou enganado. Muita gente me pergunta isso. E a gente, para análise técnica, tanto para as aulas, a gente usa sim essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita, ela chama Screen Marker, muito legal. Legal, fica aí a dica então para o Peter Santana. Valeu então, Antônio, muito obrigado pela participação aqui no Pre-Market, valeu mesmo, um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite, a participação e um grande abraço, bons trades a todos os participantes e a vocês também. Um abraço. Abraço.